Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, prossigamos com o nosso ciclo, o quinto de conferências, que tem como tema básico 1897, o ano da ABL. Passo a palavra ao coordenador, acadêmico Alberto da Costa Silva. Senhor presidente, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, creio que é tarefa vã apresentar Arnaldo Nisquier. Todos o conhecemos sobejamente, tanto como escritor, como educador, como homem público e como acadêmico, que dirigiu esta casa com tanta eficiência e tanto sentido de modernidade. Não vou aqui por isso dizer que ele nasceu no Rio de Janeiro, nem que foi meu contemporâneo no Instituto Lafayette, que são qualidades que ele possui e que, sem querer menosprezar o presidente atual desta casa, né, ser carioca é sempre uma grande vantagem. E eu posso dizer isso porque não sou. Então, eu não quero me demorar mais e passo a palavra a Arnaldo Nisquier. Senhor presidente acadêmico Marcos Vilaça, senhor coordenador acadêmico Alberto da Costa e Silva, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, eu estou diante de uma das maiores dificuldades dos meus 24 anos de ABL. Fazer um resumo numa palestra de uma vida tão rica, de 262 acadêmicos que por aqui passaram, cada um deixando a sua marca, e o presidente me coloca contra a parede e diz assim: vai lá e faz um resumo, e não seja extenso. Então, que me perdoem aqueles que anotarem alguma ausência maior, mas eu tive o cuidado de chamar a palestra de Cultura na ABL 1, porque assim eu já me resguardo. Todos aqueles que forem reclamados aqui, eu prometo que colocarei na Cultura na ABL número 2, 3, quantas sejam necessárias. Mas, recebida a diretoria, então, uma tarefa impossível: resumir o que tem sido a cultura na ABL. São 110 anos servindo ao Brasil, editando vocabulário ortográfico, dicionário e tantas outras obras que marcam a presença da Casa de Machado na sua obrigação maior, que é a defesa da língua portuguesa. A escolha foi sofrida. Como deixar de fora Olavo Bilac, Coelho Neto, Carlos Chagas Filho e Laudelino Freire, por exemplo, com suas respectivas contribuições? Faço desde logo a promessa de voltar ao assunto, para que não me pese na consciência o que não é um esquecimento. Foram selecionados 16 imortais, aos quais rendo minhas homenagens dessa vez. De pobre menino mestiço do Morro do Livramento, bisneto de escravo alforriado, à presidência da ABL, Machado de Assis foi uma criação de si mesmo. E com sua talentosa presença no quadro da cultura brasileira, acabou realizando um modelo de homem de letras. Tudo começou quando, em 16 de janeiro de 1855, a Marmota Fluminense, jornal literário daqueles meados do século XIX, acessível a principiantes e desconhecidos, sem distinção de méritos ou de classes, publicou seu primeiro poema chamado A Palmeira. Embora o título sugerisse outra coisa, era a confissão de um amor adolescente não correspondido. Ele tinha 16 anos, insisto, marcando os primeiros passos da sua carreira literária, antes mesmo de firmar-se no jornalismo através dos contos e crônicas que precederam seus 9 grandes romances. Diante dos quais já se disse que, de certa forma,
Através de alguns dos seus muitos personagens, ele demonstrava profundos conhecimentos da alma humana. Segundo o Dr. José Leme Lopes, por exemplo, Machado de Assis foi um verdadeiro psicanalista, que inclusive antecipou alguns estudos médicos posteriores. Assim, ao tratar do ciúme em Dom Casmurro e do delírio de Brás Cubas se lastimando, aspas, estou sonhando de certo, ou se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã que a razão ausente não pode reger nem palpar. Fecha aspas. Usando de anomalias como a loucura de Quincas Borba e personalidades como as de Fortunato em A Causa Secreta, Machado teria chegado perto de estabelecer em forma de ficção uma teoria ontológica da loucura. Isso sem falar de O Alienista, onde o Dr. Simão Bacamarte começa a recolher os doentes no hospício da Vila, em Itaguaí, e acaba concluindo que a loucura, objeto dos seus estudos, era uma ilha perdida no oceano da razão. Mas começa a suspeitar de que se trata de um continente, diria depois. Tudo faz crer que a influência da epilepsia numa pessoa de inteligência superior como Machado levou-o a meditar sobre a inconstância e fragilidade do equilíbrio mental. Assim, muitas das suas grandes criações foram marcadas pelo adoecer psíquico, as fronteiras entre a razão e a nebulosidade, as zonas de incompreensão entre os homens, os estados de equilíbrio dos enfermos e de insensatez dos saudáveis. A alienação humana, o homem em conflito consigo mesmo, está em suas histórias. Ele dissecou a alma do brasileiro que viveu no Rio durante o Segundo Império. Nada mais humano, portanto, universal. E é isso que faz com que, um século e meio depois, os textos daquele que é considerado como um dos maiores ficcionistas clássicos brasileiros permaneçam atuais. Uma nova leitura de Machado, iluminada pelas angústias dos nossos dias, disse Antônio Cândido, porque ele fala também para o homem de hoje, aqui e agora, como Kafka ou Joyce. Em 1904, viúvo, depois de 35 anos de matrimônio com Carolina Augusta Xavier de Novaes, presença fundamental, paixão definitiva, que no dizer de Rui Barbosa o levara à família, que seu amor converteu em santuário. E em memória de quem, 2 anos depois, já considerado como um dos pontos mais altos da literatura brasileira, Machado voltaria à poesia das primeiras letras, dedicando a ela seu mais famoso e amoroso soneto, chamado A Carolina. Não custa repetir. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixais separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Com o apoio de Carolina, Machado tinha construído uma das obras mais universais da nossa literatura. Autodidata e mestre de si mesmo, seu invejável talento tinha enriquecido a vida daquele menino pobre e escrito sua biografia. Dele foi a glória que fica, eleva, honra e consola. Quem quisesse falar de Machado depois de sua biografia escrita em 1891 por Raimundo Magalhães Júnior, estaria condenado a repetir o que já havia no livro. Jornalista, contista, cronista, teatrólogo, tradutor e poeta bissexto, seus primeiros versos levavam o título de Impróprio para Menores. Magalhães Júnior também organizou, fez o prefácio e publicou parte da obra de Machado. Contos e crônicas, contos esparsos, contos esquecidos, contos recolhidos, contos avulsos, contos sem data e diálogos e reflexões de um relojoeiro, entre outros.
Além disso, e da autoria de mais de 30 textos para teatro, ao lado de antologias e dicionários, ele tinha se incumbido das biografias e ensaios de Arthur Azevedo, Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, Cruz e Souza, Casimiro de Abreu, Rui Barbosa, Raimundo Correia, João do Rio, José do Patrocínio, José de Alencar, Martins Pena e Olavo Bilac. Os caminhos cruzados entre a literatura, o jornalismo e a história constituíram o legado emblemático de Magalhães Júnior, que neste 2007 estaria fazendo 100 anos de idade. Com ele tivemos, na revista Manchete, um convívio muito intenso, muito agradável e muito fraterno. Estão aqui colegas meus como Coni, como Murilo, como Ledo Ivo, que conheceram o Magalhães trabalhando na Manchete e se lembrando dele com um olho só, batendo a máquina com um dedo só, com o outro, da outra mão, segurando a máquina para que ela não escorregasse. Ele era capaz de escrever 5, 10 laudas numa manhã, sem recorrer a nenhum dicionário, sobre temas da história do Brasil. A proclamação da República, ou o 7 de setembro, foi uma das coisas mais extraordinárias da minha vida. Este 2007 marca também o Ano Barbosa Lima Sobrinho, homenagem que a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação presta a quem foi o precursor do estudo científico da mídia no Brasil. Jornalista político, humanista, jurista, mas acima de tudo nacionalista, ele escreveu mais de 120 livros, um dos quais, Presença de Alberto Torres, onde mostrava as ideias fundamentais daquele pensador, bem de acordo com as suas. Aspas. Não tenho nada contra capitais que venham para ajudar o nosso desenvolvimento e fiquem aqui, criando raízes e produzindo riquezas, declarava Barbosa Lima. Mas o conceito de globalização hoje difundido baseia-se no nacionalismo das nações hegemônicas, que estão apenas defendendo seus interesses e os interesses de suas empresas globalizadas, ávidas de lucros além fronteiras. Ainda é Barbosa quem afirma. Ou então dos investidores internacionais do mercado financeiro, essa nuvem de gafanhotos que vem buscar dividendos de nossos juros altos e, quando se sentem inseguros, migram para outras paragens em busca de lucros maiores e de menores riscos. Fecha. Ele achava que, como nação independente, deveríamos defender nossa economia, nosso mercado, nossa produção, nossos trabalhadores, nosso povo. É dele o pensamento. Os que agem dessa forma são nacionalistas, os outros não. Cícero conhece muito bem toda a vida de Barbosa Lima, que ele acompanhou parte de perto. Quando Alceu Amoroso Lima nasceu, no dia 11 de dezembro de 1893, numa casa no Cosme Velho, Machado tinha 54 anos e morava no número 18 da mesma rua. Naquele velho Rio de Janeiro, em tempo de transição do Império para a Primeira República, os vizinhos eram poucos, ainda se olhavam respeitosamente e alguns até davam uns aos outros bons dias. O bom dia de Machado para a meninada da vizinhança era dizer uma pequena quadrinha humorística que alguns decoravam e depois repetiam. Criança curiosa, o pequeno Alceu recitava uma ou outra para retribuir o bom dia daquele vizinho famoso, de cuja obra, anos mais tarde, se tornaria um dos mais altos intérpretes. Ao perceber seu amor pelas letras e seu ódio à matemática, juntou-se ao poeta Ronald de Carvalho e lançou a revista A Época, da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, onde ele se formou em Direito e, como advogado, tinha estagiado no escritório de um tio de Manuel Bandeira. Logo iniciava a sua carreira literária e, quase paralelamente, protagonizava um rumoroso processo de conversão ou reconversão ao catolicismo, iniciado esse processo em 23 e terminado em 1928. Aspas. Ponto final de uma fase de um jovem cheio de ideias evolucionistas, admitia ele.
depois de escrever vários livros tratando de problemas sociais, jurídicos, políticos, econômicos, psicológicos e pedagógicos, além de memórias, foi nomeado adido ao Ministério das Relações Exteriores, mas pouco mais de um ano abandonaria a carreira diplomática para substituir o pai, o comendador Manuel José Amoroso Lima, na presidência da Companhia de Fiação e Tecidos Cometa, patrimônio da família, posto que iria ocupar até 1937, quando passou a dedicar-se exclusivamente ao magistério. Muito antes, porém, recém-casado com uma irmã do escritor Otávio de Faria, Alceu tinha sido convidado por um amigo para ser crítico literário de O Jornal. Foi assim que o então ex-industrial passou a falar de livros, assinando-se Tristão de Ataíde, seu alter ego literário, pseudônimo que, aliás, ele pensava ser inédito, até descobrir um conquistador português a caminho de outras Índias com o mesmo nome. E assim cumpriu ele essa função durante 25 anos, ali e em vários outros lugares, inclusive tendo sido um dos defensores das consequências da Revolução Modernista da Semana de 22. Foi mais ensaísta do que crítico. Até 45, depois de exercer o que Otto Maria Carpo chamou de incomensurável influência nas letras brasileiras. Sem filiar-se a qualquer partido, exerceu constante atividade política. É dele a conclusão de que no Brasil grande parte da capacidade criadora e realizadora do povo é desperdiçada, simplesmente porque o acesso à escola está vedado à maior parte da população. Vejam, isso dito há muitos anos atrás e a expressão continua atualizada. Aspas, os bancos escolares e a universidade, em particular, são privilégio dos economicamente favorecidos, que assim se eternizam no poder. Para Alceu, o mundo tinha mudado de cara desde a morte do Papa João XXIII. Aspas, a angústia nuclear sucedeu às luzes da esperança. Felizmente, consola-nos saber que a humanidade se agita, mas a providência é que a conduz. Em ardente sintonia com a arte de viver, desde jovem se destacou na área do pensamento, da literatura, da cultura em geral, sem perder o contato com as transformações da sociedade brasileira e as mudanças do mundo. Numa das suas últimas declarações, ele diria em entrevista à revista Manchete: sinto a necessidade de uma reforma moral para que o homem retome o poder de si mesmo. Resolver os problemas do mundo sem recorrer à sabedoria acima da ciência é perda de tempo. O terrorismo no fim do século XX é o desapontamento com os progressos materiais que minha geração pensou serem definitivos. Se não entendermos que estes anos nos revelaram os males da existência de uma civilização sem Deus, fatalmente não teremos como fugir de uma terceira guerra mundial, que será o holocausto coletivo do mundo. Considerado como o intelectual mais representativo da América Latina e catalogado por alguns como católico de esquerda, era portador de um imprevisível, inesperado e peculiar bom humor. Por exemplo, quando traçou um autorretrato biográfico a pedido de João Condé e publicado nos arquivos implacáveis da revista O Cruzeiro, dizia: amei, tive filhos, netos, bisnetos, rezei, atravessei a nado da Urca ao Morro da Viúva, já tive pior memória e melhor vista que hoje, estudei e ensinei na Sorbonne e fui professor nos Estados Unidos, onde aprendi a ajudar minha mulher nos serviços domésticos. Conversei 10 horas seguidas com uma Maritain. Já gostei de andar a pé. Não gosto de ouvir rádio. Escrevi a lápis. Não fumei. Sempre usei gravata preta. Pequei. Tive remorsos. Nunca estive em escola primária. Depois fui um aluno medíocre e detestei meus tempos de ginásio. Atravessei os Andes a cavalo. Dirigi automóvel de Quebec, no Canadá, até a capital do México, mas hesitei durante 2 meses antes de guiar no Rio de Janeiro. Nunca conversei com meu barbeiro. Desde os 3 anos tenho horror à roupa apertada.
De tudo quanto tenho escrito, só reli com prazer a evocação da casa onde nasci. E só tenho uma certeza na vida: morrerei quando Deus quiser. Deus quis que no dia 14 de agosto de 1983, aos 90 anos de idade, Alceu, o Tristão de Ataíde, deixasse uma consistente obra de mais de 70 livros, mas resumia-se tudo numa frase: passei a vida desarmado física e intelectualmente, odiando apenas o ódio e guerreando apenas a guerra. Ficava dele a impressão permanente de eterna juventude e de muita coragem, porque foi uma das raras vozes da grande imprensa a falar de tristezas, mortes e iniquidades durante o longo período de exceção política dos anos 60, 70. Porque ele foi um homem que realmente viveu sua época. Minha geração foi apolítica, ou melhor, foi antipolítica, sintetizava. Alceu foi uma referência cultural e política deste país. Não tem uma formação política, dizia ele, tem uma formação de princípios. Ninguém exerceu em nosso país uma tão ampla militância intelectual quanto ele, nos dizia o saudoso Josué Montelo. Um espírito exemplarmente combativo, um dos condutores do Brasil mental, um guia, um chefe, um missionário, mesmo quando assumia posições abertamente polêmicas, concluiu Montelo, ele mesmo, professor, romancista, cronista, ensaísta, orador, historiador, teatrólogo e memorialista, autor de mais de 100 livros, entre os quais o mais importante foi Os Tambores de São Luís. Partindo da morte de 2 homens, um negro com uma facada nas costas e um branco abatido a pauladas num bar, esse romance histórico escrito em 1975 por Josué Montelo cruzava 2 linhas narrativas que se fundiam em perfeita harmonia, através de numerosos personagens políticos, clérigos, aristocratas e tipos populares que movimentavam a linha de interesse crescente do enredo que abrangia um largo período da vida brasileira entre 1838 e 1915. Ao fundo, o som dos tambores rituais vindos da Casa das Negras Minas, cheios de nostalgia, de revolta, mas também de júbilo dos antigos escravos. Afonso Arinos de Melo Franco foi o que Alceu Amoroso Lima definiu como a mais fecunda vocação a unir política e letras no Brasil. Autor de mais de 50 livros da política à economia, da crítica à poesia, uma de suas grandes alegrias era a opinião do crítico Antônio Cândido, que considerava o seu A Alma do Tempo tão importante quanto Minha Formação, de Joaquim Nabuco. Historiador, em Um Estadista da República, de Rodrigues Alves, Apogeu e Declínio do Presidencialismo. Deputado federal, senador, um exemplo do analista experiente e isento da vida pública. Ministro, embaixador do Brasil na ONU, orador. Os discursos dele ajudaram a derrubar Vargas em 54. Advogado, professor de direito, cientista social, erudito. Amante de tudo que o cercava, curioso, febril de tudo o que via, Arinos um aristocrata, no melhor sentido do termo, pela elevação espiritual e também no jeito de viver, de ser, de sentir, de morar e de escrever, confessadamente, nunca viu o Brasil senão através da cultura, no seu sentido sociológico de herança social, e jamais usou seus vastos conhecimentos senão com reservada simplicidade e modéstia. Sobretudo um aristocrata despido de preconceitos, autor da Lei contra a Discriminação Racial em 3 de julho de 51, que leva o seu nome, a Lei Afonso Arinos. A inteligência dele era luminosa, dizia Raquel de Queiroz. As discussões terminavam quando ele falava algumas palavras. Eram como gotas de uma reação química. Clareava tudo. De sua longa lista de trabalhos, um deles, Amor a Roma, em 1982, cuja capa se encontra na exposição que o presidente Vilaça acaba de abrir agora no Palácio Austregésimo de Ataíde, e que eu convido para que todos compareçam depois da palestra.
Então, eu diria, de sua longa lista de trabalhos, o Amor a Roma, de 82, é uma declaração de amor àquela que Arinos chamava de Rainha das Cidades, que ele conheceu e aprendeu a admirar aos 19 anos. Uma meditação afetiva sobre a capital italiana, como ele mesmo definiu. Uma longa gestação literária ao longo da produtiva vida desse brilhante intelectual de cultura mais seleta. Um verdadeiro poema a que Arinos soube misturar elementos culturais universais com uma profunda acuidade perceptiva, como achou a crítica. Na contemplação menos das coisas do que do tempo. É um preito à cidade eterna dos Césares, de Augusto, de Virgílio, de Horácio, de Calígula e de Nero, dos cardeais e dos papas, tantas vezes ocupada, arrasada pelos gauleses, pelos bárbaros, pelos alemães e franceses no Renascimento, pelos nazistas no século passado, mas que não cede nunca, porque, segundo Arinos, sua grandeza é inconquistável, que levou Pedro Nava a dedicar-lhe um palíndromo do amigo. Amor, Roma, amor a Roma, amor, aroma, amor a Roma. Eu tive, por obra e graça do destino, a oportunidade de conversar com o professor Afonso Arinos um mês antes da sua morte, em Brasília, num hotel em que ambos estávamos, e ele, à noite, não jantava, estava tomando um café com leite com a sua esposa. E eles me viram, me chamaram, eu estava sozinho, para que eu compartilhasse daquela ceia. Naturalmente, eu com mais fome, pedi um prato mais consistente. E a conversa entre os dois, naquela noite, era premonitória. Eles discutiam quem deveria ir primeiro, porque havia a certeza no espírito de ambos que quem fosse primeiro, com toda certeza, não teria o outro por muito tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Afonso Arinos faleceu e Dona Aná, pouco depois, morreu de amor. Isso é que é bonito. A academia tem essas histórias, como no caso de Adonias Filho e outros mais, e eu precisava abrir esse parênteses para homenagear essa figura extraordinária da nossa cultura, que foi Afonso Arinos. Foi no colo de um intelectual mestre em descrever brasilidades, chamado Afonso Arinos, tio de Afonso Arinos de Melo Franco, que ao seu amoroso Lima, ainda menino, tinha ouvido fascinantes histórias do sertão. Homem de horizontes largos, dividido entre Paracatu e Paris, o velho Afonso Arinos tinha falecido em 1916 em Barcelona, pois foi por influência dele que ao seu leu Os Sertões, de Euclides da Cunha, obra maior que deflagraria um processo cultural capaz de nos dar a maioridade literária. Lançado em 1902, escrito numa linguagem agreste como um cipó, na expressão de um crítico, o livro focalizava o sertanejo, um tipo de brasileiro até então ignorado pelos seus irmãos do litoral, em sua maioria sofisticados, europeizados. Na tapeçaria linguística de Os Sertões, um estilo em permanente estado de ignição, no qual o autor depositava a carga de tensão da história. Aspas. Nada lhes avaliavam o número. Não lhes avaliavam o número. Os cerros mais altos, bojando em esporão sobre a várzea, figuravam-se desertos. Batia-os de chapa o sol ofuscante e ardente. Viam-se-lhes os mínimos acidentes da estatura. Podia-se-lhes contar um a um os grandes blocos que por ali se espalham. Paisagem, ação, emoção. Uma epopeia sertaneja num livro protesto. Os sertanejos invertiam toda a psicologia da guerra, enrijavam-nos os reveses, robustecia-os a fome, empedemia-os a derrota. Ecoavam largos dias monótonos pelos ermos, por onde passavam as lentas procissões propiciatórias, as ladainhas tristes.
rebrilhavam longas noites nas chapadas pervagantes, as velas dos penitentes. Naquelas palavras nada comuns, na virilidade de suas frases, Euclides depositava toda a sua força expressiva. Em breve, céleres, arrebatadas pelo vento, enoveladas em rolos de fumo cindidos de labaredas, rolando pelas quebradas e transpondo-as, circulando todas as encostas, avassalando todos os topos dos morros, repentinamente acesos num relampeguear, atenção, Bechara, num relampeguear de crateras súbitas, crepitavam as queimadas inextinguíveis, derramando-se por muitas léguas em roda. Um texto de reflexão, de estudo, de revolta. Pelo topo dos cerros, pelo esbarrancado das encostas, incendeiam-se as sandálias da sílica fraturada, rebrilhantes numa trama vibrátil de centelhas. Na verdade, a preferência pela palavra inusitada, de extração rara em Os Sertões, mostrava, sobretudo no começo, mostrava alguém de gosto exigente e estilo precioso. Entretanto, segundo Nereu Correia, um estudioso da obra de Euclides, não era apenas o vocabulário que nos fornecia o atestado de seus escritos como um clássico da palavra brasileira. Era a trama do drama relatado, era o clima da epopeia que o texto sugeria, foi o nível cultural que a obra alcançou. Pois, assim como Os Sertões, outro livro lançado exatamente no mesmo ano de 1902, é considerado também como emblemático e semiótico, Canaã, a obra mais significativa de Graça Aranha. Escrito em estilo simbolista e com tendências de análise social, contando como era a vida numa colônia de imigrantes europeus no Espírito Santo, no começo do século passado, a história girava em torno de dois personagens principais, Milka e Lenz, que tinham modos opostos de ver o mundo, um achando que estava na terra prometida, Canaã, e o outro inadaptado à realidade brasileira, racista e preconceituoso, acreditando na superioridade da raça ariana sobre os mestiços, considerados por ele como fracos e indolentes. Homem com espírito de vanguarda, Graça Aranha participou mais tarde da Semana de 22, proferindo uma conferência no Teatro Municipal de São Paulo intitulada A Emoção Estética na Arte Moderna, abrindo uma fase agitada nos círculos literários da época. E em sessão memorável desta casa, discorrendo sobre o tema O Espírito Moderno, em 19 de junho de 24, ele rompeu com a Academia Brasileira de Letras, segundo suas próprias palavras, sem o menor ressentimento pessoal, mas merecendo o seguinte comentário de Coelho Neto: o brasileirismo dele é de inspiração europeia, copiado daquilo que ele viu durante sua carreira diplomática. Enquadrando-se no período chamado de pré-modernismo, Graça Aranha passou a ser considerado como um dos principais motivadores do movimento renovador da nossa literatura. Vejam até aqui como eu procurei, através dos acadêmicos que estão sendo lembrados, não dissecados, mas lembrados, mostrar o perfil desta casa, com que extraordinárias figuras ela contou e de que maneira ela contribuiu para o pensamento cultural do nosso país. No sertão não se tem como não viver sempre enlutado. Lá o luto não é de vestir, é de nascer, com luto nato. Sobe de dentro, tinge a pele de um fosco fulo, é quase raça. Luto levado toda a vida, e que a vida empoeira e desgasta. Usando uma expressão poética com valor às vezes simbólico, que denunciava a crítica que pretendia fazer, João Cabral de Melo Neto rompia com o lirismo, abordando a realidade geográfica, humana e existencial do Nordeste. Um poeta voltado para a temática social, abordando aquelas vidas severinas. E mesmo o urubu que ali exerce, negro tão puro noutras praças, quando no sertão usa batina, negra folveiro
Pardavasca. Nada a ver com seu primeiro livro, Pedra do Sono, onde o que ele pretendeu foi confessadamente compor um buquê de imagens a cada poema. Logo, João Cabral rejeitaria toda poesia nascida de inspiração, assumindo a objetividade diante do ato de escrever. O poema, dizia ele, deve resultar de uma atitude racionalista, objetiva, diante da realidade concreta, uma atitude de quem controla as emoções. Tanto que seus quase 15 livros são marcados por um extremo cuidado formal. Um poema narrativo subintitulado Alto de Natal Pernambucano. Estava demorando a falar de Pernambuco e o presidente já estava inquieto. Chamado Morte e Vida Severina, de 1956, é seu trabalho estelar, tendo sido inclusive adaptado para o palco com muito sucesso. Meu nome é Severino. Não tenho outro de pia, e como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar de Severino de Maria. Como há muitos severinos com mãe chamada Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias, Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Expressão poética, antilírica, síntese talvez do espírito da obra inteira de João Cabral de Melo Neto. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas e iguais, também no sangue que usamos, com pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo morte severina. A mesma vida e morte, não sertanejo, mas severina, que Marques Rebelo pintou em Marafa, imenso mural da metrópole individual e coletiva, pessoal e anônima que era o Rio de Janeiro por volta dos anos 30. Marques Rebelo, torcedor também do América, como João Cabral de Melo Neto, é considerado por Carlos Heitor Coni um dos maiores escritores cariocas de todos os tempos, rivalizando-se com Lima Barreto e com o próprio Machado, e eu diria com o próprio Coni. Mendigos estendem as mãos imundas mostrando chagas, andrajos e deformidades. Mendigas dão maminhas mirradas a esqueletos de criança. Inválidos, cegos, aleijados, suspeitas caras de leprosos. Uma crônica só que do tamanho que um livro exige. Uma atitude meio zombeteira, mas piedosa. Ali Marques Rebelo dava continuidade à tradição dos mestres admiráveis da novela urbana, da vida pobre, monótona, sempre difícil de quase toda a gente, de muitos de todos nós. No meio de seus flagrantes, suas histórias irônicas e ao mesmo tempo enternecidas, transparecia uma funda simpatia de Marques Rebelo pelos humildes e desajustados. Era mais um romancista da mesma estirpe de um Machado de Assis, como eu disse, e de um Lima Barreto, falando da vida como ela era. Embora mais político, orador, jurisconsulta, parecerista, crítico e jornalista de combate do que literato, Rui Barbosa deixou uma extensa obra escrita que inclui as cartas da Inglaterra, o discurso a Anatole France e a despedida a Machado de Assis, além de uma produção jornalística, mesmo de cunho político, acentuadamente literária. Afinal, a partir da independência, o Brasil aceitara tacitamente o jornalismo como uma expressiva manifestação da cultura literária. A imprensa preenchia algumas tendências de então. Nacionalista, pelo menos na aparência, às vezes populista e demagógica, quase sempre irreverente em alegorias e levemente humorística nas charges. De certa forma, a retórica dissimulando a essência. Daí a glória de Rui na época e o quase desconhecimento de Machado, contemporâneos que, aliás, se admiraram mutuamente. Machado foi presidente da Academia, o primeiro, durante 10 anos. Rui foi o nosso segundo presidente durante quase 11 anos, mas com um
uma frequência bem diminuta em relação a Machado, que era dedicado à casa que hoje leva o seu nome. Por intermédio do jornalismo, Rui ganhara a fama, a verdadeira adoração, que em certos casos chegava ao delírio, síntese exponencial daquilo que o brasileiro gostaria de ser e não era. Um dia, a Águia de Aia teve seu carro desatrelado pelos populares e ele foi carregado em festa pelas ruas. É possível que daí ele tenha se entusiasmado em ser candidato à presidência da República e, evidente, sofreu uma grande frustração. Anticlerical convicto, contrário à ingerência da Igreja nos assuntos de Estado, insurgiu-se baseado em princípios positivistas contra a vacina obrigatória por considerá-lo um atentado à inviolabilidade da pessoa humana. Pregou a abolição da escravatura e contribuiu para a queda do Império. Foi o principal e quase único autor da Constituição de 1891 e fez 2 pareceres épicos sobre a reforma da educação, pareceres que foram levados ao Parlamento e ambos rejeitados. Um deles era sobre a reforma do ensino primário, o outro sobre a reforma do ensino secundário e superior. Se Rui não é considerado como literato por alguns, foi sempre de inegável destaque sua presença no quadro da cultura deste país. Entre seus textos mais importantes destaca-se o que foi intitulado Oração aos Moços, seu discurso como paraninfo dos bacharéis da turma de 21 da tradicional Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pesai bem que vos ides consagrar a lei num país onde ela absolutamente não exprime o consentimento da maioria, onde são as minorias, as oligarquias mais acanhadas, mais impopulares e menos respeitáveis, as que põem e dispõem, as que mandam e desmandam em tudo. Num país onde não há lei, não há moral, política ou juridicamente falando, e justiça atrasada não é justiça. Era, entre muitas, uma das suas mais belas peças oratórias. Aqui vamos para as aspas. Tenho o consolo de haver dado a meu país tudo o que me estava ao alcance, a desambição, a pureza, a sinceridade, os excessos de atividade incansável, com que desde os bancos acadêmicos o servi e tenho servido até hoje. Preguei, demonstrei, honrei a verdade eleitoral, a verdade constitucional, a verdade republicana. Estudante ainda sou, nada mais. Há frases históricas de Rui Barbosa que merecem uma reflexão profunda, mas se eu conseguir da plateia, sobretudo da plateia, estimular o mergulho novamente nas obras dessas figuras extraordinárias a que me refiro, eu já me darei por muito bem pago. O 15 era o nome do romance que Raquel de Queiroz escreveu aos 18 anos, contando a história de Conceição, Vicente, Chico Bento, Cordulina, Mãe Inácia e outros personagens, deixando sua marca na nossa literatura e entrando com eles com todo o vigor no grupo daqueles que o espírito endiabrado e crítico, anarquista e sarcástico de Oswald de Andrade tinha qualificado de os búfalos do Nordeste. Segundo ele, invadiram a Semana de Arte Moderna com a seca como temática. Acabou musa de Manuel Bandeira, que tinha participado da Semana de 22 indiretamente, com suas rimas de Os Sapos, lidas por Ronald de Carvalho e elogiadas por Mário de Andrade, que o chamava de São João Batista do modernismo. Manuel Bandeira já bem longe do parnasiano e simbolista de Cinza das Horas, seus primeiros versos. Agora ele era um poeta do modernismo brasileiro em louvação. Louvo o Padre, louvo o Filho, o Espírito Santo louvo. Louvo Raquel, minha amiga, nata e flor do nosso povo. Ninguém tão Brasil quanto ela, brasílica, brasiliense, brasiliana, brasileira. Louvo Raquel, e louvada uma vez, louvo-a de novo. Louvo o seu romance o 15 e outros 3. Louvo o seu teatro,
Lampião e a nossa Beata Maria. Mas chega de louvação, porque por mais que louvemos, nunca louvaremos bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bandeira jogava livremente com as palavras, e Ledo Ivo o acompanhou muito de perto e o levou algumas vezes para Teresópolis, e numa delas eu os vi juntos, perto de onde eu me encontrava, na casa de uma tia, e sei da intimidade dos dois. Bandeira jogava livremente com as palavras, a costura vinha depois com uma fina linha de ceticismo. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro, esmeralda, em minha alma anoitecendo. Descartava para sempre o lirismo bem comportado e foi-se embora para Passárgada, que lá ele era amigo do rei. Se o 15 foi importante na vida de Raquel de Queiroz, os 15 foram marcantes na vida de um adolescente chamado Jorge Amado, os 15 anos. Foi a idade em que tudo começou para ele, escrevendo uma novela em parceria com Dias Gomes e Edson Carneiro, grande folclorista, chamada Lenira, precursora das suas Gabrielas, Dona Flor, Tietas do Agreste, Terezas Batistas cansadas de guerra, que um dia se libertaram dos grilhões de papel dos livros e se espalharam em som e imagens por outros meios de comunicação, rádio, teatro, cinema e televisão. Nessa transposição da palavra lida para a palavra dita, ele se fez pioneiro e, espiando o mundo pelo buraco da fechadura, abriu alguns caminhos da nossa moderna literatura, também inovando, desbravando. De Jorge Amado já disseram que foi o único habitante deste planeta que conseguiu acreditar, com a mesma sinceridade, em Marx e na menininha do Gantuá. Uma mistura de pai de santo e pajé que contava histórias para a taba global, uma obra caudalosa, cheia de cheiros e quente de pecados, com um elenco de mulatas cadeirudas e cobiçadas, xangôs e iemanjás saveiros, cabarés e velórios, turcos feceninos, duendes e salafrários, povo e polícia, marinheiros mentirosos, doutores de borla e capelo, capitães de longo curso, quituteiras e babalaôs, povoando suas noites enfeitiçadas, seus terreiros de suor e milagres. Um leque aberto diante dos delitos da carne e da alma, mostrando algumas molecagens da vida. Doutor em letras clássicas e vernáculas, esse era Afrânio Coutinho, professor ensaísta, crítico literário. Apesar de inicialmente contestada, uma obra de mais de 30 livros que representam um marco no pensamento crítico brasileiro, entre os quais a tradição afortunada, Prêmio Nacional do Livro, abrindo uma militância pela renovação da crítica entre nós, tornando a matéria de fundo metodológico e afastando a improvisação então reinante na sua época. Seus ensaios provocaram uma reformulação da atividade literária. Afrânio Coutinho tinha introduzido a crítica formalista entre nós, em consequência, proporcionado uma nova compreensão das letras nacionais. Apesar de toda a sua gigantesca dedicação às atividades literárias, Belarmino Maria Austrégésio Augusto de Ataíde foi autor de poucas obras ficcionais. Além de Histórias Amargas, livro de contos, de 1921, 5 livros de ensaios, entre eles Epístola aos Contemporâneos, de 67, e 3 livros de crônicas, entre elas Conversas de Barbearia, de 71, além do seu famoso Vanaverba. Mas talvez não haja ninguém que tenha escrito mais do que ele no Brasil. Não me interessa publicar livros, argumentava. Como jornalista, fiz literatura. Um dos seus maiores orgulhos era o de ter sido o mais antigo articulista e editorialista deste país. E também foi o primeiro a ganhar na loteria da Caixa Econômica Federal, de onde provém o seu conforto material durante a vida que viveu. Dizia ele: sou jornalista e quero continuar sendo intérprete do meu tempo e profeta do futuro de minha terra. Para Austrégésio de Ataíde,
o ato mais importante de sua vida foi ter escrito a Declaração dos Direitos do Homem. Aspas. Jamais escrevi uma linha que não expressasse as minhas convicções democráticas. Sou incapaz de ser a favor ou contra esse ou aquele homem. Sou a favor ou contra as ideias, os pontos de vista. Na verdade, o que almejo mesmo é a preservação da unidade nacional e o bem-estar do povo brasileiro. Com essas palavras, eu encerro o que considero a primeira parte da minha contribuição às relembranças da cultura por que passou e por que passa a Academia Brasileira de Letras, e lhes prometo, se houver permissão do presidente Marcos Vilaça, que numa outra oportunidade tornarei mais rica esta lista para que alguns injustiçados aqui compareçam e não me puxem o pé nesta noite em que eu me encontro tão feliz de estar diante de todos vocês. Muito obrigado. Senhor presidente, o acadêmico Arnaldo Nisquier cumpriu a contento a missão que lhe foi dada. E aqui nos deu 16 retratos de grandes intelectuais, de grandes escritores que fizeram parte desta casa. Muitos deles estão ligados às nossas lembranças pessoais. E sobre quase todos eles, com exceção de Machado, Rui Barbosa, Graça Aranha, eu não tenho memórias próprias, porque cheguei depois deles. No entanto, queria aqui lembrar algumas coisas. Quando se referiu a Machado de Assis, Arnaldo Nisquier mostrou-nos como Machado tinha, por assim dizer, uma certa propensão a examinar o problema da loucura. E é normal que a tivesse, porque ele tinha loucura perto de sua casa, tinha loucura a seu lado. Uma vez que o irmão de sua mulher, o poeta português Francisco Xavier de Novaes, que veio para o Brasil em pós de Carolina, aqui teve vários ataques de loucura e terminou por perder a razão. De Raimundo Magalhães Júnior eu me lembrava o que uma vez me disse sua mulher, Lúcia Benedetti. Ela me perguntou: você conhece alguém que trabalhe mais do que o Magalhães? E eu disse: não, está enganado. Ela disse: eu. Porque além de escrever todos os dias, além de fazer crítica de teatro, além de traduzir peças, além de escrever para crianças, tenho de cuidar das minhas roupas, das roupas dele, de comandar a casa, cuidar da casa. Passo uma semana infernal, e ele também uma semana infernal. Quando chega no domingo, que eu estou preparada para ir ao teatro, para ir ao cinema, ele fica gripado. Tem razão Arnaldo Nisquier. Alceu Amoroso Lima era um homem dotado de excelente humor. Era um homem extremamente engraçado. E se ele lhe disse que tinha horror, se ele disse em entrevista que tinha horror à roupa apertada, isto era verdade. Porque ele parecia ter uma cabeça pequenininha para um corpo avantajado que não era tão grande assim. O que era grande era o frouxo jaquetão que ele usava sempre aberto. E que parecia oscilar como um lençol, porque ele falava usando as mãos, que ele tinha muito longas, e fazendo movimento permanentemente. Ele falava com as mãos o tempo todo, além de com a boca. Quanto a Afonso Arinos, de Melo Franco, eu participo com ele de uma preferência a Roma sobre Paris. Todos os dois gostamos mais, sempre gostamos mais de Roma do que Paris. Porque Roma tem segredos.
E Afonso Arinos sabia desses segredos como ninguém. Nós vamos caminhando por uma viela obscura e de repente abrimos para uma maravilhosa praça luminosa. Quer dizer, esse jogo entre grandes espaços das praças e os estreitos espaços das ruas e das vielas dá a Roma um sentido de imprevisto, que Afonso Arinos captou também, tão bem em seu livro Amor a Roma. Agora, me perdoe, Arnaldo Nisquier, mas João Cabral de Melo Neto não rompeu para sempre com o lirismo. Ele quis romper, mas não conseguiu. E a prova disso está num livro dele, Quaderna, que é um dos grandes livros de poemas de amor de nossa literatura. Só que as mulheres estão disfarçadas em frutas, em flores, em objetos, em canetas de escrever, em tinteiro, mas as mulheres estão todas lá de uma maneira plena e com um extraordinário lirismo. Ele quis ser um poeta asséptico, mas não conseguiu, porque a poesia tem os seus segredos, ela sopra como quer e onde quer. Não vou lembrar todos, na realidade eu fiz anotações sobre cada um deles, mas seria aqui refazer a conferência de Arnaldo, e o que ele disse foi suficiente para todos nós. Mas não quero esquecer aqui, como homenagem, 2 aspectos. Primeiro, a minha lembrança grata e comovida de Manuel Bandeira, que me recebeu pela primeira vez, eu tinha 14 anos, de pijama, em seu apartamento do edifício São Miguel, aqui pertinho, e que me fez declarações tão curiosas sobre os poetas de sua predileção e, sobretudo, como gostava de escrever deitado na cama com uma pranchetazinha. E de Raquel quero dizer apenas o seguinte: ela me chamava de prima, porque era prima, ainda que distante, de minha mulher. Me chamava de primo, e com ela eu contei uma história muito curiosa. Que durante os 8 anos, que pelas 2 vezes eu vivi em Portugal, a minha mulher tinha um fascínio extraordinário por Viana do Castelo, que é uma cidade que fica no norte de Portugal. E para lá, sempre que tínhamos 2, 3 dias vagos, lá íamos nós para Viana do Castelo. E eu não entendia bem a causa dessa, afinal Portugal tem tantas cidades e vilarejos bonitos, essa fixação em Viana do Castelo. Até que eu descobri que todos os Queiroz, da família da minha mulher e, portanto, de Raquel e de Narcélio de Queiroz, todos eles, as 3 gerações de Queiroz que vieram para o Ceará, saíram de Viana do Castelo. E quando eu contei isso para a Raquel, ela me disse: a próxima vez que eu vou a Portugal, eu vou a Viana do Castelo. Eu nunca soube se ela chegou aí. Eram essas notas pessoais que eu quis fazer a uma conferência de Arnaldo Nisquier, que foi tão pessoal e, ao mesmo tempo, tão brilhante na sua maneira de ver a participação da academia, ou melhor, dos acadêmicos, na vida cultural do Brasil nos últimos 100 anos. Ele cumpriu admiravelmente bem a sua tarefa e somos a ele todos gratos. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, amigos da academia, tivemos essa confirmação de que só é possível entender a Academia Brasileira de Letras pela ideia da espiral. Nós não podemos entender a academia pela ideia do circular, tem que ser no sentido da espiral. Foi isso que ficou muito evidente na palavra de Arnaldo Nisquier, que foi trazendo do fundo, desde Machado de Assis, para chegar aos tempos de hoje, a espiral da academia. E, igualmente, no que Alberto disse, com essa graça com que ele diz o que sabe, e diz aquilo que ouviu de outra forma. A academia fica engrandecida com isso
E está demonstrado, está patente, de que esta casa, ela intensifica o cotidiano do Brasil. Por esse conjunto de quase 200 brasileiros e brasileiras que a tornaram um monumento do pensamento brasileiro. E saibam todos que disso tudo nós temos orgulho, porque os acadêmicos sabem, mas não se satisfazem com o que sabem. Os acadêmicos gostam é do que sentem. Sentimos, e isso nos apetece e nos fortalece. Sentimos o Brasil. E sentimos da forma como Guimarães Rosa, de certa forma, recomenda falando de Deus. Ele disse que, certa feita, que Deus era urgente e sem pressa. Os acadêmicos continuam aqui trabalhando de forma urgente e sem pressa. Mesmo assim, mesmo lhes pedindo que não tenham pressa, eu quero que vejam a exposição dos 110 anos, que está aqui no salão do Palácio Austro-Egésio de Ataíde, e venham na próxima semana à conferência de Sérgio Rouanet, na terça-feira próxima, neste mesmo horário, que vai falar do ano de 1897 como panorama da cultura ocidental. No dia 27 de julho, sexta-feira, a Academia, igualmente como uma instituição dedicada às humanidades, cuida dos seus compromissos com a música. Teremos o segundo concerto da série Música de Câmara. O Quarteto Colonial vai tocar músicas do Padre Zé Maurício, de Cláudio Santoro, de Oswaldo Lacerda, de Francisco Mignon e outros mais autores brasileiros. Nós queremos muito tê-los nessas ocasiões conosco. A Arnaldo Nasquier, eu digo que os tempos que aqui temos vivido juntos, o que dele tenho aprendido e ouvido da sua figura de homem e de intelectual, me tem feito muito bem. Afonso Arinos disse na Alma do Tempo, louvado por você, que a velhice é a companheira confidente e progressiva. Eu tenho progredido, envelhecendo e progredindo, inclusive pela sua companhia. Muito obrigado a todos, boa noite.